Meus irmãos, quero só relembrar uma advertência que o pastor Marcão fez na nossa última celebração, que é o seguinte: é claro que eu não acho que as mídias sociais são algo do demônio, pelo contrário, a gente usa elas maravilhosamente bem. Vocês vejam só, eu sei que além de Letícia, várias pessoas, inclusive em outros países, assistem a gente nesse momento. Então, essa coisa de mídia social, ela não tem um valor moral intrínseco. Ela pode ser usada para o mal ou pode ser usada para o bem. Então, se a gente usar para o bem, glória a Deus por todos aqueles que a desenvolveram. Mas, irmãos, consultar, passear e mexer em mídia social na hora do culto em que Deus está falando, aí é uma coisa abominável. Então, a maioria de nós hoje usa a Bíblia no celular ou no tablet. Ninguém vai ficar olhando se você está consultando a sua Bíblia ou se você está passeando em Facebook, WhatsApp, outra coisa, mas é uma questão de mera consciência entre você e Deus. Então, eu quero que você saiba que isso é uma atitude totalmente repulsiva aos olhos de Deus. Esse não é o momento de você fazer isso. Daqui a pouco o culto termina, você passa a noite não, você passa algum tempo consultando as suas mídias sociais, mas agora não é o momento de você fazer isso. Você tem toda a liberdade de usar mídias sociais, o que mais você quiser, se você tiver convicção de que fazendo isso agora você está glorificando a Deus. Então, algo como, eu vou transmitir um trecho ao vivo aqui para um parente meu que está distante, que isso aqui é interessante, quero que ele veja. Tirar uma foto, postar para, enfim, dar um testemunho de que nesse momento você está prestando culto a Deus. Então, se você usar essa ferramenta, mesmo que seja aqui, para glorificar Jesus, então está valendo, tudo bem, mas agora é hora de prestarmos culto e você deve ter toda a atenção para aquilo que Deus quer falar com a gente. Você pode dizer amém? Amém. E aí, se porventura você vir que a pessoa do seu lado está na mídia social, você finge que esbarrou e dá um cutucão nela, tá bom? Vamos lá, Gálatas capítulo 4, versículo 15, diz assim: que aconteceu com a alegria de vocês? Veja, irmãos, a pergunta do apóstolo Paulo: o que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. É só esse versículo que eu quero ler com vocês nesse momento. Esses dias, na minha leitura diária da Bíblia, essa passagem me saltou aos olhos, né, esse incômodo, essa pergunta de Paulo para a igreja dos Gálatas, e eu fiquei pensando que algumas pessoas, elas deixam mesmo a alegria genuína e verdadeira escorrer por entre seus dedos. Depois de conhecerem a verdadeira vida em Cristo, voltam a viver de uma forma pobre e triste. Então vejam, Paulo foi o primeiro homem a pregar o evangelho naquela reunião da Galácia. E quando aquelas pessoas, aquela comunidade, ouviu pela primeira vez a mensagem do Evangelho sobre a salvação, a graça de Deus, quando eles tiveram a consciência de que seus pecados em Cristo eram perdoados, quando eles receberam aquele derramar do amor de Deus sobre seus corações, eles foram, assim como nós, tomados por uma alegria indizível. Uma alegria que o mundo não pode dar e uma alegria que o mundo não pode tirar. Era uma alegria intensa, genuína e absolutamente contagiante. Todos aqueles que visitavam aquela comunidade ou por ali passavam, percebiam alguma coisa diferente no coração e na vida daquelas pessoas. As circunstâncias para os Gálatas e para os seus vizinhos ao redor eram as mesmas, mas eles estranhamente conseguiam passar pelas circunstâncias mais difíceis com alegria, paz, segurança e esperança em seus corações. Assim era a comunidade dos Gálatas, desde o momento que ela foi plantada. Mas, para a tristeza do apóstolo, alguma coisa aconteceu, que eles perderam esse sentimento, eles perderam essa convicção. Aquelas pessoas, a partir de um certo momento, mudaram para pior. A paz que inundou seus corações, a alegria de viver, a intensa comunhão que eles tinham entre si em Jesus,
não fazia mais parte do seu dia a dia. Mas o que aconteceu? Gente, o que aconteceu ali na comunidade dos Gálatas foi que algumas pessoas entraram no meio daquele povo, semeando algumas ideias confusas. Algumas pessoas penetraram, começaram a conviver naquele lugar, e essas pessoas começaram a difundir umas ideias esquisitas, na verdade umas ideias que já deviam ter sido enterradas lá no passado. Então elas começaram a afirmar que apesar de você estar em Cristo, ou melhor, apesar dos Gálatas estarem em Cristo, eles ainda tinham que obedecer às leis cerimoniais do Antigo Testamento. Eles tinham, para obter a salvação e ter segurança em relação ao seu futuro, eles tinham que manter todos aqueles cerimoniais complicados, todos aqueles rituais complexos para satisfazerem a Deus. Eles tinham que cumprir, se submeter a todas aquelas ordenanças, das quais Cristo já os havia libertado há muito tempo. Então, em função dessas ideias, eles estavam voltando àquela velha vida. E por causa disso, a paz, a esperança e a alegria da vida cristã saiu de seus corações. Então, gente, era sobre isso que eu queria falar com vocês aqui nessa noite, que me veio ao coração quando eu li esse texto. Infelizmente, isso é muito mais comum do que nós somos capazes de imaginar. É muito comum a gente deixar que a alegria, como eu disse há pouco, escorra por entre os dedos das nossas mãos. É chocante nós constatarmos que uma comunidade cristã, que um dia foi cheia do Espírito, transbordou de uma alegria genuína, que contagiou a muitos pela sua forma amorosa de viver, ela se torna um grupo de pessoas meramente religiosas, cumpridoras de obrigações, vazias, que manifestam uma fé burocrática, uma fé completamente inexpressiva. Então, chocado com essa transformação que ocorreu para pior na vida dos Gálatas, ele, chocado, pergunta: o que aconteceu com a alegria de vocês? O que aconteceu no coração de vocês? Mas que mudança foi essa que fez com que vocês perdessem a alegria da vida cristã? Gente, é triste observar que é mesmo fácil e rápido nós passarmos de um estado, de uma vida vibrante e abundante em Cristo, para um legalismo morto e completamente ineficaz. É muito fácil o nosso pé se resvalar de uma vida genuína em Cristo para uma vida meramente legalista, atrelada a normas, ordenanças, vigilância e coisas semelhantes. Nós sabemos o caminho que leva à vida, e nós sabemos que esse caminho é estreito e apertado, e são poucos os que entram por ele. Então nós sabemos que é errado nós querermos arrombar esse caminho, porque ele é assim mesmo, a porta é estreita e o caminho é apertado. Então, o que muitas vezes acontece no meio dessas comunidades cristãs, e nós somos uma comunidade cristã, é que algumas pessoas, de repente, se pegam querendo espremer esse caminho ainda mais, querendo tornar esse caminho ainda mais estreito, ainda mais apertado. E aí, a alegre aventura de vivermos com Cristo, que venceu a morte, que ressuscitou dentre os mortos, pode se transformar gradualmente numa
vida num caminho sufocante, claustrofóbico, asfixiante. Esses dias eu vi um slide no Face, que para mim foi assim, chocante, apesar de eu já ter visto coisa pior na vida. Mas era um homem deitado na caçamba do caminhão de lixo, esses caminhões que costumam passar por aqui, né, que tem aquele mecanismo todo que esmaga o lixo. Ele estava deitado exatamente no lugar onde o lixo é posto para depois ser esmagado, e ele estava deitado ali, dormindo. Aí, quem postou a foto, postou para zoar, tinha alguma piadinha que eu realmente nem me lembro, não achei nenhuma graça na piada. Mas eu trabalhei durante muitos anos em Duque de Caxias e muitas vezes eu passava pelo lixão que tem ali. E é verdade aquilo que passou ou passa em alguns telejornais que mostram famílias inteiras, com crianças recém-nascidas, morando no lixão, disputando aquele lixo, aquele resto de coisas orgânicas com ratos e outros tipos de bicho. Mas o que é impressionante é nós observarmos como as pessoas conseguem se habituar a situações assim. As pessoas, elas acabam, eu não gostaria nem de dizer que conseguem se adaptar, se habituar às condições mais miseráveis e mais degradantes que se possa imaginar. E conseguem viver nessas condições de uma maneira razoavelmente satisfeitos. Mora no lixão, mas está satisfeito porque tem seu barraquinho ali, dá 2 passos, cata um tomate que sobrou da feira, alguma coisa assim, conseguiu salvar antes que o rato levasse, e a pessoa vai vivendo ali razoavelmente satisfeita, razoavelmente, feliz. É interessante ver a capacidade que o ser humano tem de se adaptar às situações, inclusive essas mais terríveis. Meus irmãos, nós conhecemos a Cristo. Quando nós conhecemos a Cristo, nós nos deslumbramos com a sua graça. Nós ficamos encantados com o seu amor. Nós ficamos exultando com a vida que Ele nos deu. Então começamos a segui-lo. E que alegria essa nova vida! Da mesma forma que os Gálatas, no versículo que nós lemos, que estavam dispostos a arrancar os olhos para dar para o apóstolo Paulo, em troca do benefício que Paulo lhes fez de lhes apresentar o Evangelho, nós também, na nossa caminhada, estávamos dispostos a fazer o que estivesse ao nosso alcance, o que fosse possível, o que fosse preciso, por amor a Jesus e às pessoas. Mas se não vigiamos, essa alegria, ela vai saindo devagarinho do nosso coração, sem percebermos. E quando olhamos, a vida cristã se tornou uma monótona e chata rotina. E sabe o que é pior? Nós nos acostumamos a ela. Nós nos transformamos em modernos fariseus. Nós passamos a viver a Bíblia segundo eu. É a Bíblia, na minha opinião, no que eu acho, no que me interessa, na minha versão, na minha interpretação. Eu vivo, ensino, falo, prego a Bíblia do jeito que me interessa. A Bíblia segundo eu passa a ser a minha única regra de fé e prática. Não me importa muito a comunidade, se ela sofre, se eu apoio, se eu sou contra. Se eu, que já fui uma bênção no meio dela, agora estou sendo um obstáculo. Se um dia já abençoei muitos irmãos, agora eu estou sendo uma pedra de tropeço para outros tantos. Mas vamos seguindo. A alegria se foi. Alguma coisa aconteceu no nosso coração. Criamos o nosso próprio padrão de vida cristã. Passamos a observar mais a vida dos outros do que a nossa própria.
condenamos de forma dura aqueles que não se enquadram nos nossos padrões de pensamento. Por isso Paulo pergunta aos Gálatas: vocês corriam bem, quem impediu vocês de continuarem? Quem impediu? E da mesma forma que as pessoas, até com certa facilidade, se habituam, se acostumam a viver no lixo, é possível nós substituirmos a vida abundante que tínhamos em Cristo por essa rotina religiosa, miserável, pobre e deprimente. Irmãos, mais fácil do que a gente imagina. Está um simples resvalar dos nossos pés. Começamos experimentando e exultando a vida ressurreta de Cristo. E de repente nos tornamos religiosos, críticos, condenadores, com o dedo sempre riste, com palavras sempre duras. Isso recai sobre nós mesmos, vai acabar recaindo sobre nós também. Mas, gente, olha só, na outra ponta dessa realidade também há uma tragédia, é uma outra tragédia. Assim como nós nos acostumamos com o lixo, nós também nos habituamos ao luxo. Agora eu vou falar de uma teoria que vocês sabem que eu tenho desenvolvido aqui, que é a teologia de Duke, que é o meu cachorro. É a teologia que eu tenho aprendido a avaliar quando eu avalio o comportamento do meu cachorro. Então eu já compartilhei com vocês várias experiências que eu tive com ele. Mas hoje eu quero destacar o seguinte: desde que nós pegamos o Duque, um dia Marcão ainda vai prestar contas a mim por ele ter feito essa maldade, de ter me dado aquele cachorro. Estou brincando, Marcão. Desde que nós ganhamos o cachorro, a gente sempre dá uma ração direitinha, boazinha, para o bicho comer. Não é a ração mais cara que tem, mas é uma ração muito boa para ele. Gente, tudo ia bem com o cachorro e a ração, até um dia que nós fizemos um churrasco lá em casa e tivemos a péssima ideia de dar uma linguiça do churrasco para aquele cachorro. Gente, quando nós cortamos a linguiça e misturamos na ração do bicho, ele subiu até o 7º céu dos cachorros. Eu não sei como é que é o céu do cachorro, mas se tem um céu de cachorro, eu imagino que seja uma coisa assim, cheia de linguiça pendurada, filé mignon, bife. E deu para ver nos olhos do Duque que ele já tinha sido assim, transladado para uma outra dimensão, enquanto ele saboreava aquela linguiça. Gente, sabe o que aconteceu? Depois disso, a gente botava a ração, ele cheirava, dava meia volta e se recusava a comer. A gente chegou até a misturar outras coisas. Aí quando a gente mistura alguma coisa na ração, se é do gosto dele, ele vem abanando o rabo, come e mostra que está feliz. Se não, ele vai necessariamente ficar 2 dias, até ele estar quase morrendo de fome, ele vai ter que comer a ração mesmo que a gente botou. Mas em seu pensamento canino, eu sei porque eu aprendi a ler o pensamento do meu cachorro. Então, no pensamento dele, ele pensa da seguinte maneira: eles não fazem mais do que a obrigação deles de me darem essa carne misturada na minha ração. Na cabeça do cachorro, ele pensa assim: como é que ele conseguiu isso? Ele vai lá naquele outro compartimento, naquele outro lugar onde eu sou proibido de entrar, pega, lá deve ser cheio desse negócio, ele pega e bota aqui. Então por que ele não está botando mais aqui? Porque ele é mau. Eu faço questão de que ele bote, e eu vou mostrar para ele a minha insatisfação toda vez que não tiver. Gente, com esse exemplo tosco, eu quero dizer para vocês o seguinte: que nós corremos o risco
de nos acostumarmos com a sublimidade de Deus. Nós corremos o risco de nos acostumarmos com a sublimidade de Deus e transformarmos nossas reuniões de célula, celebração, discipulado, fim de semana de treinamento, em que deveríamos exultar, adorar em espírito e em verdade, louvar com toda a força do nosso coração, em encontros chatos e desinteressantes. Veja só, devido ao nosso costume, com a majestade e a sublimidade de Deus, nós corremos o risco de transformarmos um encontro que temos com o Todo-Poderoso, com o Deus vivo que ressuscitou dentre os mortos, que venceu todas as potestades, todos os principados, que nos promete a vida eterna. Nós corremos o risco de transformar esses momentos em momentos chatos, aborrecidos, porque nos acostumamos com o sublime, nos acostumamos com o santo, com o Todo-Poderoso. No Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote podia entrar na presença do Senhor uma única vez por ano. A presença do Senhor era algo muito restrito, era um privilégio muito grande, era reservado a um único homem, um único dia no ano. A presença de Deus não era assim, aberta, à vontade, a hora que se quiser. Era extremamente restrito, totalmente reservada, fechada, limitada. Um único homem podia entrar ali. Todas as pessoas queriam ser sacerdotes e lhes era vedado, porque elas queriam entrar no templo e ver o que acontecia lá dentro, que elas não podiam. Todos os sacerdotes queriam ser como o sumo sacerdote, para poderem entrar além do véu e verem a Deus, ouvirem a Deus, intercederem pelo povo. Não havia maior honra no universo. E agora na nova aliança, em Cristo, nós temos acesso direto, imediato, ilimitado à presença de Deus. Em Cristo nós temos acesso direto ao Santo dos Santos. Em Cristo o véu foi rasgado. Não precisamos de intercessor, não precisamos de nenhum sacerdote humano mais. Nós podemos entrar na presença de Deus lá além do véu, aonde nem os sacerdotes comuns podiam, mas apenas o sumo sacerdote. E podemos ali sim conversar com Deus, ouvir Deus, interceder, ouvir Deus falar. Gente, vivemos um tempo que a Bíblia chama de plenitude dos tempos. Nós vivemos num tempo que os profetas contemplaram e daria tudo para vivê-lo. Muitos profetas anteviram o que nós experimentamos hoje, desejaram ter vivido no tempo que nós estamos vivendo, mas não lhes foi permitido. Imagina, depois disso, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Olha, imagina um profeta que tem uma revelação dessa, se ele não fica ansioso, angustiado, aflito, para ver isso se cumprindo nos seus próprios dias. Eles dariam tudo para viver no tempo que nós vivemos. Mas, gente, pode apostar, o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. O nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Então, ao invés de nós reconhecermos com profunda gratidão o privilégio que Deus nos deu de vivermos na plenitude dos tempos, achamos que o nosso dono tem a obrigação de misturar carne na nossa ração. Nos acostumamos à sublimidade de Deus e isso arrefece os nossos corações,
Isso faz com que o desejo de estarmos na sua presença, o desejo de o adorarmos, a vontade de o louvarmos, o exaltarmos, elas vão diminuindo dentro de nós. E assim como nos acostumamos com o lixo, também nos habituamos ao lixo e desvalorizamos, depreciamos esses momentos tão caros na presença do nosso Deus. Nos acostumamos a eles, tornamos esses encontros uma rotina para nós, ficamos indiferentes à presença do Todo-Poderoso. E nesse caso, é devido à fartura que temos, a fartura de acesso à presença de Deus, a fartura de termos a sua palavra disponível a nós, a fartura da confiança de que nós podemos orar e Ele vai nos ouvir, é a fartura da certeza que temos de que a qualquer momento podemos ter acesso à sua presença. Isso tudo tem minado o nosso coração, ou pode estar minando o nosso coração, e por isso deixamos de honrar, louvar e glorificar o Senhor como deveríamos. Temos a tendência de esquecermos do Senhor, principalmente dos momentos de fartura. Muito mais, os momentos de fartura, eles são muito mais perigosos espiritualmente para nós do que os momentos de escassez e de privações. Você pode abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8, por favor? Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 10. Deuteronômio capítulo 8, versículo 10. Deus faz uma advertência ao povo de Israel. O povo de Israel está indo em direção a Canaã. Deus prometeu que vai lhes dar uma terra, uma nova etapa em suas vidas, sobremodo mais abençoada, farta, abundante. E Deus se preocupa com a maneira como o seu povo reagirá com o celeiro tão cheio, com a conta bancária tão abarrotada, com o seu patrimônio tão grande que ele virá a ter. Então, Deus chama a atenção deles da seguinte maneira. Deuteronômio capítulo 8, versículo 10. Depois que tiverem comido, até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Amém, gente? Amém? Então, recentemente a gente esteve numa conferência do Atos 29, no Rio, uma rede de pastores que reúne pastores de várias igrejas, de várias denominações, e ali nós ouvimos uma palestra de um pastor chamado Job Martin. E ele contou uma experiência que falou demais ao nosso coração.
ele ainda criança saiu para caçar com seu pai e eles tiveram que passar num lugar onde havia um rio congelado. Eu sei que esse exemplo para nós, imaginar um rio congelado, não faz parte do nosso dia a dia, mas como a gente já viu em filme por aí, a gente consegue ter uma ideia. Então o rio havia congelado, mas quando há uma situação assim de um congelamento pela própria natureza, não há um congelamento todo regular, todo igual. Alguns lugares o gelo é mais espesso, em outros lugares ele é fino, em alguns lugares é uma camada muito simples. E ali estavam eles andando quando um cachorro que pertencia a eles foi andar por cima do gelo. E o pai do pastor Job, vendo aquilo, chamou o cachorro, falou, eu não me lembro o nome do cachorro, mas ele disse, cachorro por aí não, vem aqui. Isso para vocês verem que teologia canina é em toda parte do mundo que ela está sendo estudada. E aí o Job falou, cachorro, vem para cá. O cachorro desobedeceu, foi para um lugar onde o gelo era muito fino, e aí o gelo não suportou, ele caiu no rio extremamente gelado, congelado, e a correnteza começou a arrastá-lo, igual esses filmes de suspense e terror, por baixo do gelo congelado. Ele não conseguia mais levantar, porque debaixo do gelo congelado havia correnteza que continuava passando. E ali o Job, ainda muito jovenzinho, pré-adolescente, aflito, como é que eu vou salvar o meu cachorro? Não tem como, ficou desesperado. Já o pai do Job, experiente, ele viu por onde passava a correnteza, foi lá para frente, quebrou o gelo e puxou o cachorro. Gente, sabe o que aconteceu a partir desse momento? Ele disse que a partir dessa experiência, o cachorro passou a viver ao lado do seu pai. Aonde o seu pai ia, o cachorro ia e ficava do lado. A ordem que fosse que o seu pai desse, o cachorro prontamente obedecia. Que se alguém não sentasse no lado do carona antes do cachorro chegar, o cachorro sentava ali do lado do seu pai e queria ir o mais perto possível daquele que o havia salvado daquela desgraça. Gente, eu falei assim, como é que a gente vai explicar essa situação para a igreja, para eles entenderem tudo que esse cachorro passou? E aí, muito interessante que essa semana eu vi uma história de um outro cachorro. Agora no Canadá, vocês estão vendo, a teologia está indo longe. Gente, olha que coisa interessante. Um pequeno pitbull chamado Mojo, M-O-J-O. Depois agora não, hein, gente? Mas depois você entra na internet, você vai achar a história dele lá. Um pequeno pitbull de 3 meses foi salvo por um canadense chamado Joey Wagner. Joey Wagner. O Joey Wagner achou o cachorrinho totalmente coberto de sarna. É sarna que chama, né? Totalmente coberto de sarna, em carne viva. E você vai achar essas fotos horríveis na internet. A história dele, como eu disse, está toda lá. E aí o que ele fez? Ele se compadeceu daquele filhotinho de 3 meses de idade e levou para o veterinário e deixou o veterinário cuidando. Depois de algumas semanas, ele lembrou do cachorro e falou assim, vou lá no veterinário ver como é que o bichinho está. E ele foi pensando e conversando com a sua esposa. Será que ele vai lembrar de mim? Ele me viu uma vez, eu peguei ele, trouxe para aqui, depois ele está sendo cuidado pelo veterinário. Ele agora esqueceu de mim e só lembra do veterinário. Gente, o que tornou o cachorrinho famoso, e essa história que eu estou contando para vocês, é a reação do cachorro quando vê o Joey chegando. Quando ele vê o Joey, ele larga o veterinário, vai para cima do Joey, pula no seu colo e fica lambendo ele, se enroscando no Joey até não poder mais. Meus irmãos, sabe por que essas histórias me vieram ao coração? Nós jamais poderemos esquecer que nós fomos alvo de tão grande salvação do nosso Deus. Nós deveríamos agir com o mesmo espírito de gratidão, a mesma fidelidade,
e o mesmo nível de reconhecimento. Se nós tivéssemos, assim, um mínimo de compreensão do que nos esperava na eternidade, que já estávamos condenados, que somos pecadores miseráveis, desgraçados, que se não fosse pelo Senhor, jamais alcançaríamos a sua presença, jamais chegaríamos no céu, nós iríamos passar a eternidade longe de Deus, seríamos atormentados para todo sempre no inferno. Se a gente tivesse uma mínima noção do que essa verdade significa, nós iríamos passar o resto da nossa vida, todo o tempo que nos sobrasse, sempre que fosse possível, querendo nos enroscar no colo do nosso Deus. Nós iríamos passar todas as nossas horas ansiando por estarmos na sua presença. Nós teríamos um desejo insaciável de nos colocar diante do nosso Deus. E nós precisamos, irmãos, recuperar isso em nós. Então, para encerrar, 3 aplicações do que nós vimos hoje. Primeira aplicação. Primeira aplicação, tome cuidado para que sua vida espiritual não se transforme numa monótona rotina religiosa. Tome cuidado para que a sua vida espiritual não se transforme numa monótona rotina religiosa. Vocês podem ter certeza que quando Deus nos criou, quando Deus criou Adão, quando Deus criou Eva, quando mesmo depois da queda, Deus colocou cada um de nós nesse mundo, nunca passou pela mente do nosso Deus que seus filhos iriam ter uma vida medíocre, apática e acomodada. Gente, Jesus morreu na cruz por nós, para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados, para que nós não tivéssemos mais medo ou qualquer preocupação com a morte e vivêssemos confiantemente na esperança da vida eterna. Nós não fomos criados para vivermos sonolentos, inertes, enquanto esperamos que a vida no céu chegue para nós. Lucas descreve uma pescaria que Jesus participou junto com Pedro. É a primeira pesca milagrosa, sobrenatural. Tem uma outra no final de João, capítulo 21, mas vou falar da de Lucas, capítulo 5. Os discípulos passaram a noite pescando, especificamente Pedro passou a noite pescando. Quando ele volta, ele não havia pescado nada, e o texto diz que Jesus entra no barco com Pedro e fala para ele: vamos para as águas mais profundas. Lá foram eles, lança a rede. Pedro lançou a rede, e quando puxou, gente, a rede quase se rasgou de tanto peixe que tinha. Sabe o que isso significa? Pedro pescava todos os dias, era o trabalho de Pedro, e ele fazia aquilo, aí sim, irmãos, como uma rotina. Acredito que ele gostasse de pescar. Quem gosta de mar, gosta de estar lá, gosta de estar no barco, gosta de sentir o borrifo das ondas, gosta de se aventurar em águas profundas. É uma rotina, apesar de não ser uma rotina pesada, uma rotina desgastante, apesar de que Pedro tirava o seu sustento dali, passar a noite trabalhando sem pegar nada, claro que ameaçava a sua própria sobrevivência. Mas o que aconteceu, gente? A partir do momento que Jesus entrou no barco, a história de Pedro mudou. Agora ele não está mais numa pesca monótona, rotineira, de onde ele vai retirar o seu sustento da sua família. Agora ele participa de uma aventura, onde o sobrenatural acontece e passa a fazer parte do dia a dia da sua vida. A presença de Jesus é capaz de transformar a nossa vida e de fazer tudo novo.
Quando Jesus está presente, Ele pode tornar tudo vivo, tudo alegre, tudo se renova. A grande questão sempre será a ausência ou a doce presença de Jesus. Se Jesus estiver ausente da nossa vida, não importa o que você tenha nas mãos, na conta do banco, de patrimônio, a sua vida sempre será sem graça. Mas se Jesus estiver presente, independente das circunstâncias que você esteja passando, e aqui eu falo, mesmo em face da própria morte, a vida se torna uma aventura alegre e digna de ser vivida. Então cuide da sua vida espiritual, para que ela não se transforme numa monótona rotina religiosa. Segunda aplicação, deixe seus fardos com Jesus. Deixe seus fardos com Jesus. Muitas vezes nós queremos ser úteis e nos envolvemos em muitas atividades. E pode ter certeza, muitas vezes esse excesso de atividades, eles minam as nossas energias, eles tiram nossa motivação de prosseguir. Você conhece o convite de Jesus. Quando nós conhecemos o Evangelho, uma das primeiras partes da Bíblia que nós ouvimos foi o convite de Jesus. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gente, sabe o que eu quero dizer para vocês hoje? Que se o fardo está pesado demais, o que você está carregando não é o fardo de Jesus, porque o fardo de Jesus é leve. Volto a dizer, mesmo em face da morte. Se você se sente sobrecarregado, talvez você tenha se desviado em algum momento do caminho. E o caminho que você tem trilhado não é o caminho que Jesus estabeleceu para a sua vida. Eu quero garantir a todos vocês que estão aqui ouvindo essa palavra, que esse convite de Jesus nunca foi restrito aos primeiros dias da nossa caminhada cristã. Esse convite de Jesus nunca ficou limitado aos primeiros dias após a nossa conversão. O convite de Jesus continua valendo hoje e valerá ao longo de todos os dias da nossa vida. Se você está se sentindo pesado e sobrecarregado, então atenda ao convite de Jesus. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês, hoje, depois de 5 anos de convertido, 10 anos, estão ocupando postos de liderança na igreja, vocês que já estão há tanto tempo na caminhada, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, gente? Volte a caminhar leve, livre e com seu coração cheio de alegria. Entregue e deixe seus fardos com o único que é capaz de levá-los, que é o Senhor Jesus. Terceira aplicação. Volte à prática das primeiras obras. Terceira aplicação, volte à prática das primeiras obras. Lembre-se da exortação de Jesus à igreja de Éfeso, lá no livro do Apocalipse. A igreja, ela era muito ativa, ela era cuidadosa com a doutrina, era uma igreja muito boa, que qualquer pastor teria orgulho de estar à frente dela. Mas Jesus tinha contra ela que ela tinha perdido o primeiro amor. Ela perdeu o amor e, consequentemente, ela perdeu a alegria.
Então Jesus se volta para essa igreja e diz: lembrem-se de onde vocês caíram e voltem à prática das primeiras obras. Lembram? No passado, num bom período da nossa vida cristã, nós tínhamos uma intensa vida de oração e de jejum. Nós estudávamos a Bíblia de forma muito zelosa, levávamos a sério essa questão da nossa devocional diária, de nos colocarmos diante de Deus todos os dias, para abrir o coração, deixar o nosso fardo, para ouvir a sua voz. Nessa época nós éramos muito cuidadosos e fiéis com nossos dízimos e nossas ofertas. Nós nos aplicávamos muito com o objetivo de ganharmos os nossos amigos de oração para Cristo. Lembra que nós vivíamos nessa época muito alegres, muito felizes e como exultávamos diante de Deus? Pois bem, gente, o que Jesus ensina? Volte à prática das primeiras obras, que o amor e a alegria também voltam. Amém? Vamos orar? Senhor, ajuda a gente a vivermos essa realidade. Senhor, ainda que para muitos aqui essa palavra não se aplique totalmente, porque estamos alegres com o Senhor, amamos o Senhor, e de fato a alegria não saiu completamente do nosso coração. Mas, Senhor, que essa palavra sirva de alerta, que estejamos cuidadosos, zelosos, para que o nosso relacionamento com Cristo nunca se transforme numa mera rotina religiosa ou que vazia. Então, Senhor, guarda o nosso coração para Ti. Visita-nos, envia uma porção especial do Teu Espírito, abre os nossos olhos e leva-nos pelo Teu caminho. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.